gente, tudo bem? Eu sou a Sama Beatriz e tô aqui para mais um vídeo sobre o cuidado com plantas. Então, se você quer ficar por dentro dessa e de outras dicas semanais sobre o mundo das plantas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e vem comigo para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre como replantar mudas de orquídeas, porque elas são lindas assim, mas as flores não duram para sempre. Então, as flores têm um certo tempo de vida. Depois as flores acabam murchando, secando e a gente fica com a orquídea assim, somente a muda. Mas não é porque ela não está com flor que a planta morreu. A planta continua viva, então a gente tem que cuidar dela para que ela dê novas floradas em seguida. Para fazer o plantio da sua orquídea em casa, a gente vai precisar das seguintes coisas. Uma tesoura, se você tiver uma tesoura dessas próprias para jardinagem, ótimo. Se não, pode ser qualquer tesoura comum em casa. Canela em pó, aquela canela que a gente usa na alimentação mesmo. Substrato próprio para orquídea, um vasinho, pode ser de plástico, de madeira, de barro e um adubo, né? Porque as orquídeas precisam de adubação. Então esses são os materiais que você precisa providenciar antes de começar a mexer com a sua planta. Quando a sua orquídea perde a flor, então você tem que cuidar, a primeira coisa que você vai cuidar antes de replantar ela, de mexer com ela. Você vai olhar a haste. Se essa haste que ela deu a florzinha continua verde, ou se ela tá como essa aqui, que ela tá sequinha, né? Se a haste que ela deu a florzinha estiver sequinha, a primeira coisa que você faz é, você tira, às vezes ela vem com madeirinhas, como é o caso dessa aqui, às vezes ela vem com umas hastes de ferro bem altas, então o ideal é você, antes de começar a mexer com a orquídea, você tira essas hastes, porque se você é desastrado como eu, a chance de você acabar se machucando com elas é grande. Então, retire as hastes da sua orquídea, né? Essa madeirinha, às vezes vem ferro, tem que cuidar que às vezes ele vem preso na beiradinha do vaso, então é um pouquinho mais difícil para tirar, mas não tem muito segredo. Então, você vai olhar, se a sua planta estiver como essa, com a haste que deu a florzinha, seca até o final, você só pega a tesoura e corta. Por quê? Quando a haste está seca, a chance dela dar flor novamente na mesma haste, ela é nula. As hastes que estão verdinhas, como é o caso dessas aqui, ó, ela secou até um pedaço e depois ela manteve verdinha. Você não precisa cortar lá embaixo, porque se ela tá verdinha, a chance das orquídeas, principalmente essa que é a orquídea phalaenopsis, de dar novas floradas nessas outras gemas laterais, que é esse gominho que ela tem nos ladinhos aqui da haste, ela é grande. Então tem a grande chance da planta florescer novamente num curto espaço de tempo. Então, geralmente, você pode contar 1, 2, 3, no terceiro gominho, você corta. Quando for fazer o corte, ó, aqui também, ela cicatrizou até um pedacinho, então você corta um gominho para baixo, logo acima do gominho. Quando você fez o corte, sempre corta na diagonal. Nunca deixa a tesoura retinha, sempre a tesoura na diagonal. Por quê? Isso facilita com que a seiva da planta que está subindo aqui, ela escorra, então ela não vai ficar acumulada. E também quando você molha, a tendência da água é escorrer. Aí vai diminuir a chance de infestação por fungos, que é o grande problema para acabar matando as orquídeas. Para diminuir ainda mais a infestação por fungos, uma dica muito legal é usar canela em pó. Eu gosto de colocar nesses frasquinhos que fica mais prático para você esparramar, mas você pega a canela em pó, aquela que a gente usa na cozinha mesmo, passa aqui na pontinha, não tem problema se cair no restante da orquídea, é um produto que não faz mal, ele é 100% natural. E aí você corta e, sempre que cortou a orquídea, passa a canela em pó, que a canela vai auxiliar na cicatrização. Aqui a gente tem outra orquídea que está a haste inteira verdinha, não sei se vocês estão vendo bem ali, mas a haste inteira verdinha. Mesmo essa aqui, você pode cortar ela, geralmente conta 1, 2, 3, corta no terceiro gominho, geralmente dá mais ou menos um palmo, da onde ela sai aqui da inserção da haste até o início da haste aqui. É muito comum nessa espécie phalaenopsis que logo depois que ela perde a primeira florada, ela solta outra haste de flor para dar uma segunda florada. Geralmente a haste é um pouco mais curta, mas ela dá uma segunda florada logo em seguida. Então, antes de cortar, quando a haste está inteira verdinha, dá uma acompanhada confere em cada gominho desses aqui, para ver se tem a hastezinha nova se formando ou não. Se não tiver a hastezinha nova se formando, você pode cortar. Então, corta aqui, vai acabar descartando essas hastes e aqui na pontinha você passa a canela em pó. A canela é um ótimo cicatrizante natural, então ela tem uma atividade antifúngico bem interessante. Então, a gente está aqui com as nossas orquídeas podadinhas.
que é a primeira coisa que você vai fazer antes de mexer com ela inteira. Pronto, agora você vai escolher o vaso. Qual o melhor vaso para você colocar a sua orquídea? As orquídeas não gostam de estarem sufocadas em vaso sem furo, então jamais coloque em vaso sem furar, porque ó, pode ver, mesmo nos vasos de plástico que ela vem com bastante drenagem no fundo. Você pode colocar em vasos como esse que a gente vai colocar hoje, que é o vaso de madeirinha. O legal é que ele imita bastante as árvores, então a raiz da orquídea acaba agarrando nele com o tempo. Ou os vasos tradicionais também, os vasos de barro, que também são ótimos. Só tome cuidado para ser vasos bem furadinhos. Normalmente os vasos para orquídeas, ele tem além do furinho embaixo, que é obrigatório, ele tem esses furinhos na lateral. Então quanto mais furado o vaso, melhor. Então você tem que escolher o seu vasinho. Como eu vou saber qual o tamanho do vaso colocar? As orquídeas não são plantas que gostam de vasos muito grandes. Então, geralmente você tem que colocar ela no vaso proporcional ao tamanho que ela está, um pouco maior do que o vasinho que ela já se encontra. Nunca é bom você colocar em vasinhos menores, muito pequenininhos, né? Diminuir o tamanho do vaso que ela tá, e nunca é bom você também aumentar demais. Então, um vasinho com tamanho proporcional, como é o caso desse aqui. E como eu vou proceder ao plantio, então? Você vai tirar aqui com cuidado a sua orquídea. E você vai ver que ela tem bastante substrato agarradinho aqui nas raízes. Por que é importante você trocar o substrato? Porque com o tempo, os substratos eles vão envelhecendo e eles vão se decompondo. Só o processo natural de toda a matéria orgânica, ela tende a se decompor. Esse processo de decomposição acaba diminuindo o pH do substrato. E isso, então essa acidez que acaba se formando dentro do vasinho pode acabar queimando as orquídeas. Então isso não é bom para a planta. Por isso, quando vem da floricultura, quando você compra, o ideal é não mexer enquanto ela está com flor. Mas assim que ela perdeu a flor, você tira todo esse substrato velho que ela tem, ó. Coloca o dedo aqui, às vezes está mais fácil, às vezes está bem agarrado. Quando ele está muito colado, não precisa quebrar a raiz, tá? Mas enquanto ele está soltinho assim, você vai tirando tudo que você conseguir desse substrato velho. Para deixar a orquídea bem livre aqui. E a gente vai trocar o substrato. Quando você limpou todo o substrato da sua orquídea, esse aqui você não vai mais usar na sua orquídea, tá? Você vai trocar pelo substrato novo. A gente tá fazendo uma bagunçona aqui hoje. Então, você vai olhar. Sempre que você muda, é ideal você fazer até uma poda, inclusive uma poda de raízes. Dá pra perceber aqui que a gente tem raízes secas, algumas raízes assim que não estão com uma aparência muito legal, então você pode deixar as orquídeas, as raízes novas, as raízes que estão bem verdinhas, bem grossinhas você deixa, e o restante você acaba cortando então. Então a gente vai fazer aqui um manejo aqui dessas raízes. Pode cortar sem dó, tá? Não precisa depenar a orquídea inteira também, caso não seja necessário, tá? Só corta o que você acha que realmente vai melhorar a sua orquídea depois no plantio. Então esse aqui também vamos tirar. Cortou? Faz a mesma coisa que você fez quando cortou a haste. Canela em pó. Então dá uma temperada na sua orquídea aqui, vai fazer bagunça, mas não tem problema. E até uma curiosidade, em outras espécies não é muito visto isso, mas na Phalaenopsis, né, que é as orquídeas borboletas que a gente chama, a canela acaba estimulando a floração. Então é até interessante por isso. Então você tirou as raízes todas, você vai acomodar a sua orquídea no novo cachepô. Se for um cachepô de barro ou de plástico, até é ideal que você faça uma camada de pedras no fundo. Pode ser aquela pedrinha brita comum, que ela é baratinha e ela não tem nada que vai acabar comprometendo a sua orquídea, porque auxilia no processo de drenagem do vaso. Porque o que a orquídea não gosta no vaso, o que ela vai detestar? Naturalmente, dessas espécies epífitas, elas estão agarradas nas árvores. Então, o que acontece? Quando a chuva cai, passa pelo tronco da árvore, que ela está agarradinha ali, vai passar pela raiz daquela água, mas não vai ficar nada acumulado. Então, por isso que quanto mais abertinho o vaso, mais bonito a orquídea vai ficar. Porque ela não quer aquela água acumulada ali dentro com ela. Ela quer que a água passe pelas raízes, mas não mantenha encharcada. Então, quando você molha ela em abundância. Você põe bastante água, mas você tem que ter algumas formas de garantir que o substrato não vai ficar encharcado. Então, ele tem que, passou a água ali, vai ter que secar. Então você vai colocar um substrato próprio para orquídeas. Não é bom colocar, gente, nessas orquídeas epífitas terra. Igual tem muita gente que vai lá,
vê as casquinhas, fica com dó e coloca terra em cima. Terra ou humus, para a orquídea isso é um veneno, porque sufoca a raizinha dela. Ela é uma planta que gosta de respirar pela raiz. Então você não vai colocar terra, você vai colocar os substratos próprios, que eles vêm geralmente assim, ó. Vem com chip de coco, casquinha de pinos, carvão, esfagno. Então o esfagno vai ajudar a manter um pouquinho de umidade em dias muito secos, mas a casquinha de pinos, o carvão e o chip de coco vão facilitar a drenagem do vaso. Tem alguns substratos que você compra também, alguns mix, que vem até com um isopor moidinho no meio, pode colocar que é ótimo, que a função do substrato da orquídea não é trazer nutrientes para ela em si. A função do substrato da orquídea é ajudar ela a se fixar no vaso, para ela não ficar caidona, solta, mas também drenar bem a água. Então a gente vai completar aqui no vasinho dela com substrato. Pronto, aqui você pode ver que ela já tá firminha, ó, ela dá só aquela leve chacoalhadinha, mas nada muito exagerado. Então a planta tá firminha. Você vai, depois disso, né, a planta tá aqui bem acondicionada. O ideal, se você for fazer poda de raiz e podas assim, espera uns 2 dias antes de molhar ela. Que aí a canela já deu aquela cicatrizada, porque senão você podou, passa a canela, molha ela logo em seguida, você lava a canela e o processo de cicatrização ele acaba não acontecendo. Ou é mais demorado, a chance de algum fungo entrar na sua orquídea ele é maior. Então, plantou ela, fez a poda das raízes certinha, que você pode ver que o legal desse vasinho é que até já tem algumas raízes que vão se acondicionando para sair fora. Com o tempo isso aqui vai virar uma coisa só, fica bem legal. Então você espera uns 2 dias, faz a rega dela, quando rega molha bem. E a Phalaenopsis é uma orquídea que não gosta de água aqui dentro desse miolinho, então não deixa a água parada aqui. Rega ela bem por fora, molha bem o substrato, se caiu água aqui, vem com um paninho e seca. Então vai perder um pouquinho de tempo, mas a chance de você perder a planta é muito menor, né, porque ela acaba não apodrecendo dessa forma. Então o que você precisa fazer agora para manter a orquídea bonita, para ela florescer, para estimular ela a florescer? Esse substrato que a gente coloca aqui, ele não é um substrato rico em nutrientes. E as orquídeas precisam de nutrientes. Então você tem que adicionar o fertilizante para ela. É igual a gente. Quando a gente não come as vitaminas, os nutrientes necessários, a pele fica feia, a unha fica feia, o cabelo fica feio. Então você tem que se alimentar de forma adequada. Então isso você tem que fornecer para as suas plantinhas. Para a orquídea, tem duas formas principais que eu gosto mais de usar, né, de adubação. Ou eu gosto do adubo químico, que é o Osmocote. Você encontra ele bem fácil, ele vem com essas bolinhas, então você pode pegar aí uma colher de sopa, joga ao redor do seu vasinho aqui logo que você plantou, pode até misturar um pouquinho no meio do substrato na hora de plantar, é ótimo. Você vai usar ele a cada 3 meses. E a outra forma é o bokashi, que ele é um adubinho, deixa eu até abrir aqui para vocês verem, deixei a trouxinha pronta. Mas ele é um adubinho, um pozinho. Aqui, ó. Ele é um pozinho mesmo. E ele tem micro-organismos aqui dentro. Então ele é feito a partir de substâncias orgânicas. Ele é um adubo bem interessante. E conforme esses micro-organismos vão digerindo essas substâncias que tem aqui dentro, libera para a orquídea os nutrientes que elas precisam. O bokashi, diferente do Osmocote, ele vai formar muitas vezes ao redor aqui da onde ele foi colocado, um funguinho branco, parece um bolorzinho do pão. Isso é perfeito para ele, tá? Para a orquídea, não é ai meu Deus, se a minha orquídea tá com fungo que vai matar ela. São micro-organismos benéficos. Então você pode colocar aqui na beiradinha da sua orquídea a trouxinha de bokashi. Se for uma orquídea terrestre, por exemplo, você pode esparramar ele direto no vaso. É que com a casquinha, com o tempo, o bokashi acaba indo embora com a água. Então, por isso você acaba fazendo a trouxinha que dá uma facilitada. Quando for molhar, molha diretamente sobre ele, né? E aí, dessa forma, o bokashi também você coloca ele a cada 3 meses. Então, tanto um como o outro facilita. Agora que a sua orquídea está replantada, você coloca ela em algum local que ela receba o sol da manhã. Então, de 1 ou 2 horinhas de sol é ótimo, mas não é o sol da manhã do meio-dia, tá? É o sol da manhã, ali das 6, 7 horas da manhã. Elas gostam, né, desse sol mais clarinho, e aí você estimula a sua planta a dar cada vez mais flores e fica cada vez mais bonita.